Oi, gente, bem-vindos aqui ao canal No Tapete Tem História. Hoje a gente vai continuar o resumo do épico Ramayana a partir do ponto que a gente parou no vídeo anterior. Então, Rama e Lakshmana chegam ao acampamento e percebem o sumiço de Sita. Nessa hora, Rama se desespera, ele começa a falar com as árvores, a falar com os rios, a falar com os pássaros, perguntando da Sita, andando de um lado para o outro, chorando muito, mostrando a vulnerabilidade humana presente até mesmo num avatar, como Rama era um avatar. Nessa hora, Lakshmana se aproxima dele como a consciência, como o equilíbrio e lembra ele do Dharma, dos valores, dos princípios do Dharma, e aos poucos Rama vai retomando o centro até que os dois então decidem partir andando pela floresta em busca de alguma pista, de alguma informação sobre o paradeiro de Sita. Nessa hora, conforme eles vão entrando na floresta, eles encontram um grande pássaro chamado Janatayu. Ele estava caído e ferido por Ravana após tentar defender Sita no momento do sequestro. Mas antes de morrer, ele consegue dizer para Rama que Sita havia sido sequestrada pelos Rakshasas e que ela estava na ilha de Lanka. Isso traz uma direção para Rama e Lakshmana na busca por resgatar Sita. Mas, ao mesmo tempo, eles ficam muito tristes com a morte do amigo pássaro deles, que era uma ave que estava sempre por perto ali no acampamento. Embrenhados na floresta, os príncipes conhecem uma realidade física, mental e espiritual muito diferente da qual eles haviam sido criados. Esse é um momento iniciático na jornada de amadurecimento e expansão consciencial. Encontram então com vários sábios, demônios e devotos, entre eles Shabari, uma devota que aguardava o encontro com o avatar de Vishnu já há muitos anos. E quando ela se depara com Rama e Lakshmana, ela oferece para eles frutas muito doces e nutritivas, que faz com que o corpo deles se recomponha de energia para continuar na busca por Sita. Guiados pelo destino, eles chegam às regiões de Rishkinda. Sugriva, o rei dos Vanaras, vivia nessa região e Sugriva era muito desconfiado, ele não gostava que apareciam pessoas desconhecidas andando lá pela região dele. Até porque, alguns anos antes, ele havia sido sabotado pelo próprio irmão. Sugriva antes tinha o trono do reino dos Vanaras, e o irmão dele usurpa o trono, rouba o trono dele, a rainha e o reino. E Sugriva então vai viver na floresta com parte do povo que não quis abandoná-lo. Quando Sugriva vê duas pessoas estranhas andando por ali, ele fica desconfiado e resolve mandar o ministro dele para verificar o que estava acontecendo. Ele pede para o ministro se disfarçar de Brahmani para se aproximar e sondar para ver se aquelas pessoas eram perigosas ou se representavam algum tipo de ameaça. Após observá-los à distância, esse primeiro-ministro se aproxima dos dois príncipes dizendo: os senhores possuem maneiras muito nobres para simples vanaprastas. Vanaprastas são as pessoas que abandonam todas as riquezas ou tudo no mundo, as vilas, as famílias,
e passam a viver na floresta em busca de meditações. Então, esse ministro diz que eles tinham uma maneira muito nobre para simples vanaprastas. Caros cavalheiros, saibam que toda a natureza é uma ilusão tecida por Maya e nós vivemos nossos pequenos personagens. Meu nome é Hanuman, sou o primeiro-ministro do rei Sugriva. Ao observar e ouvir Hanuman, Rama diz: estou surpreso, nenhum ser comum fala assim. Sou Rama, príncipe de Ayodhya, e esse é meu irmão Lakshmana. Hanuman então reconhece Rama como o avatar do deus Vishnu. E como Hanuman tinha entregado a vida ao Dharma, ele passa a ser um devoto de Rama, um amigo leal, verdadeiro e realmente a ter um sentimento de devoção, tanto por Rama quanto por Sita. Hanuman então leva os príncipes até o encontro do rei Sugriva. E chegando lá, o rei conta para eles o que o irmão dele tinha feito com ele e ouve de Rama o que havia acontecido com Sita. E aí o rei Sugriva faz uma proposta. Ele diz: Rama, me ajuda a recuperar o meu trono, que eu reúno meu exército para te ajudar a trazer a Sita de volta. Eles então acertam esse combinado, fazem uma cerimônia em homenagem a isso, selando esse vínculo entre eles. E Rama e Lakshmana vão até o irmão do rei Sugriva, que havia sido desonesto, né, e usurpado o trono. E Rama combate esse irmão e mata o irmão, dizendo que era necessário para o restabelecimento da harmonia no reino dos Vanaras, já que o irmão havia sido muito desonesto. Eles então iniciam uma busca por Sita. Rama entrega a Hanuman o seu anel, dizendo para ele que se ele encontrasse com Sita era para ele mostrar o anel e desse jeito ela saberia que poderia confiar em Hanuman. E eles partem na direção da ilha de Lanka. O primeiro a chegar na ilha foi Hanuman. Ele era filho do deus Vayu, Deva Vayu, que é o deus do vento. Então ele conseguia voar, ele conseguia crescer, ficar muito grande e voar. E é isso que ele faz. Ele voa sobre o oceano e vai até a ilha de Lanka, na morada dos Rakshasas. Lá na ilha de Lanka, primeiro Hanuman observa. Ele fica meio escondidinho, observando tudo o que acontecia lá. E até que ele avista Sita, sentada embaixo de uma árvore num bosque, sendo vigiada por camareiras Rakshasas e assediada constantemente por Ravana. Ela estava bem cansada, bem desnutrida até, parada ali, muito triste. E aí Hanuman se aproxima dela, mostrando o anel de Rama e se curvando diante de Sita, ele diz que vê que tinha ido até lá para resgatá-la. Quando ela vê o anel de Rama, ela começa a chorar, cheia de esperança. E aí ela diz para Hanuman que ela não pode ir com ele de volta para Rama, porque ali na ilha de Lanka tinham muitos escravos que viviam fazendo os trabalhos no lugar dos Rakshasas, que eram dominados por uma das naturezas descritas também no Bhagavad Gita, que é um texto sagrado lá da Índia, um texto sagrado hindu, chamado Tamas.
Essa natureza, ela traz muita preguiça, letargia. Então, os Rakshasas, eles não queriam fazer o trabalho do dia a dia e por isso eles sequestravam muitos escravos que faziam todo o trabalho por eles. E aí Sita diz que Rama deveria ir até a ilha de Lanka, não só para resgatá-la, mas também para libertar aqueles escravos todos. E aí Hanuman entende, mas antes de voltar até Rama para levar essas informações, ele olha ali ao redor na vila e decide destruir um pedaço da ilha. E com os poderes dele, ele começa uma destruição ali naquela região, até que se aproxima o irmão de Ravana, que consegue levar Hanuman. Ele toma Hanuman, ele consegue prender Hanuman no meio daquela confusão que Hanuman estava causando ali e leva ele até Ravana, amarrado, umas cordas assim. Então, quando Hanuman encara Ravana, ele diz que Ravana deveria libertar Sita e todos os escravos. E Ravana dá de ombro, subjuga, diz que não vai libertar os escravos, tampouco Sita. E só para descontar a raiva que ele ficou do Hanuman ter causado um transtorno na vila, ele manda colocarem fogo no rabo de Hanuman para machucar. Aí o Hanuman aproveita esse fogo que foi lançado no rabo dele, cresce de tamanho, arrebentando tudo que estava prendendo ele ali naquela situação, e começa a atear fogo, a queimar todo o salão real de Ravana. Queima tudo, causa o caos ali na ilha de Lanka, mas de forma consciente. Ele não leva o fogo para perto de onde Sita estava, somente em toda a região ali onde estavam os Rakshasas e Ravana no trono. E isso causa um colapso na ilha. E aí Hanuman vai embora e vai até o encontro de Rama. E nesse encontro, então, ele explica para Rama que tudo o que havia acontecido, como que Sita estava na ilha de Lanka, como que ele foi recebido por Ravana, como que Ravana reagiu quando ele orientou, aconselhou Ravana a libertar Sita e os escravos. E nesse momento, então, Rama, Lakshmana, Hanuman, Sugriva e todo o povo do rei Sugriva, o exército também, decidem que vai ser necessário travar uma guerra contra os Rakshasas. E aí é nesse ponto, então, que a gente vai contar a guerra entre Rama e Ravana, juntando aí os exércitos dos seres da floresta contra o exército dos Rakshasas. E aí isso a gente vai trazer no nosso próximo vídeo. Então, se você está gostando do resumo até aqui, lembra de dar o like, de comentar, de compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a essas histórias tão antigas e cheias de valor filosófico. Então, até o próximo vídeo.